Aeons, os deuses de Honkai Star Rail explicados. Do canal Zeraverso, patrocinado pelo nosso queridíssimo Sanada. Muito obrigado, Sanada, pelo patrocínio. Rapaziada, vai sair muito vídeo de Honkai. Muito vídeo, digo, 5 vídeos de Honkai no canal, né? Por enquanto, todos esses vídeos aí foram patrocinados pelo Sanada, tudo do Zeraverso. Ele falou que é uma ordem que a gente tem que seguir, né? Que ele mandou bonitinho, então a gente vai ver essa ordem aqui. Que ele mesmo mandou. Vamos conhecer de Honkai porque a gente não manja quase nada. Se a gente sabe alguma coisa de Honkai, é tipo assim, 2%. Tá ligado? O que significa esse 2%? Algum personagem que a gente já viu. De aparência, e nem só. lembra da história direito. É, a história eu não gente lembro. viu também, acho que algumas... Não sei se chega a ser cinematics. Algumas animações, né, do próprio jogo. É, mas difícil lembrar das coisas. Obrigado, Bitivi. Valeu, pelo sub. Bitivi, muito obrigado. 163 subs Bora já. chegar a 500, Bitivi? 200, né? Tá mais perto. Vamos, Bitivi. Bora. Obrigadão. Valeu. Enfim, vamos conhecer então aí Aeons, os deuses. Então quer dizer que você tá afim de colocar aquele cashzinho no seu jogo preferido, A desada? mas quem fala é o Zera, e sejam muito Zera, eu bem-vindos chamo a de mais Zera, um vídeo do é o canal. E hoje eu venho trazer aqui pra vocês, pessoal, um Trazer. vídeo sobre os deuses do Honkai Os Star Rail. deuses, menor. Vou comer meu pão. Hoje você vai entender Eu o vou que comer é um também meu Aeon, pão. quais são os seus objetivos, quantos Aeons existem, caminhos e etc, tá? E eu nem vou me alongar muito aqui, porque a gente tem muita coisa pra falar, mas claro, aquele aviso de sempre, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Me inscrevi, deixa o não like, conheci seu ativa canal. as notificações, Eu me inscrevi. porque, cara, isso tudo Meu pão tá me crocante ajuda que eu tive que muito, pôr na air beleza? fryer. E também, se você quer conhecer um pouco mais da história do Honkai Star Rail, tô trazendo vários vídeos aqui pro canal. Tem playlist aí, já expliquei, já soltei um vídeo de introdução geral à história desse jogo. Hoje tem vídeo, tem muita coisa ainda pra falar, tá? Então, se você gosta da história do jogo, acompanha o canal, ajuda aí e vamos nessa. E o que são os Aeons? E os Aeons são divindades Bem que crocante. existem, que vivem no universo do Honkai Star Rail. Esses são seres misteriosos e tudo que se sabe é que Boa os noite, Aeons Black. ascendem a partir de formas de vida inteligentes. O nascimento de um Aeon Como assim? dá origem Não a entendi. um caminho. E deixa eu explicar aqui pra vocês um conceito Um caminho tipo básico, luz? uma Isso? coisa básica a respeito do universo da Royalverse para você entender o que é um Aeon e quais são os seus poderes. No universo da Royalverse, a gente tem uma coisa chamada espaço imaginário, que é basicamente uma dimensão superior que está além da dimensão Onde ficam os real. deuses. A energia que vem desse espaço é chamada de energia imaginária. Então, quando um ser inteligente do Star Rail ascende sob condições específicas e se torna um Aeon, esse ser ganha a capacidade de controlar. Acende que ele tá falando. Será que é tipo Será assim? que é nascer Acho- ou é Se pum? tornar. Ou tipo assim, ele era um humano e virou um deus. Eu acho que talvez seja uma pessoa aleatória ali se tornou um deus, conquistou esse poder. De alguma forma, não sei. Ele falou que acende por um coisa de caminho, não entendi direito. Foda que hoje não tem o Gustavo no chat do YouTube pra responder o povo. Uhum. O Mário tá aí? Mário, de vez em quando vai lá responder o povo do YouTube, se não for muito trabalhoso. Porque a gente não consegue ficar, né? A gente presta atenção no vídeo aqui, bonitinho. Um caminho. Os caminhos são ditos como sendo uma parte do elemento imaginário. Logo, podemos considerar esse poder como sendo energia. Eita! Rapaz, ele tá desembolsando. Pois é, né? Final Muito de obrigado, mês, Bitivi. Tá com dinheiro, valeu. O Bitivi sempre tem dinheiro, seja início, final, meio. Peraí. Valeu, Independente. Bitivi, muito obrigado. Muito obrigado, Bitivi. Agradeço, cara. É o louco. Obrigadão, ajuda muito. Do elemento imaginário controlar um caminho. Os caminhos são ditos como sendo uma parte do elemento imaginário. Logo, podemos considerar esse poder como sendo energia imaginária. Sendo mais claro, Aeons são deuses que ascenderam a partir de organismos inteligentes e que agora possuem a capacidade de controlar energia imaginária, que são os seus caminhos. Como eu disse para vocês agora há pouco, Ó, o menino quando um falou aqui, Aeon ó. nasce, ele dá origem a um Eu, minha vida toda, segui o caminho da perfeição. Logo, me torno o Aeon da perfeição. Caraca, então, tipo assim, basicamente... mas é no quesito de acreditar... Exemplo, eu acredito em alguma coisa tanto que eu vou viver a minha vida inteira, sei lá, Baseado 80 nos anos conceitos daquilo. acreditando naquilo. Numa fé, sei lá, vou dar um exemplo aleatório, que os golfinhos são deuses.
Aí chega no final, um golfinho Você- vira Deus? você vira Eu viro golfinho. Deus do golfinho, tipo isso? Alguma coisa assim? Nessa pegada, mais ou menos? Bora ver. Caminho. provavelmente vai que falar. sim, Eu não vou é ficar a pausando energia muito, agora porque os há vídeos é pouco. meio longos. Quando um Aeon nasce, ele dá origem a um caminho, que sim é a energia dos Aeons, mas também os caminhos são uma espécie de representação da vontade dos Aeons. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. O nascimento do Aeon Akivili, por exemplo, Akivili? deu origem ao caminho do desbravamento. E isso aconteceu porque Akivili era um Aeon, um deus que desejava explorar o universo, tá? Uhum. Agora, dando o exemplo do Qliphotht, que é o Aeon da preservação. Qliphotht deu origem ao caminho da preservação porque esse deus quer preservar tudo. Quando o Aeon nasce, Tá. dá origem a um Entendeu. caminho, esse Aeon tem total controle sobre o seu caminho. Então ele pode utilizar a sua energia imaginária como quiser, mas ele sofre restrição por uma coisa chamada força motriz. Os Aeons só podem agir de acordo com a força motriz. Por exemplo, Chip, que é o Aeon da harmonia, ele não pode sair tocando terror por aí, porque isso seria contra o seu caminho. Qliphotht também não pode sair que destruindo da tudo, hora. porque isso seria contra o seu caminho, que é da preservação. Então vejam, por mais que os Aeons sejam muito poderosos, eles não podem fazer Nossa. o que... E se tem um Aeon, não é Aeon que fala. Aeon. Aeon, que tem ódio no coração, ele vira tipo um deus do ódio. Não, se ele for. Se Ele vai ser muito seguir poderoso. o caminho do ódio, ele vai ser o Ele não Aeon vai do poder fazer ódio. bem, só destruir, tá ligado? Ele só vai poder fazer. Caraca. bem quiserem, porque eles estão sujeitos à força motriz. Quanto à relação dos Claro. Aeons com os mortais, esses deuses não se importam muito com os mortais, não. Dizem até que os Aeons são seres inalcançáveis. Então, é cada um no seu canto, seguindo o seu caminho. A não Ninguém se ser que atrapalha. estejamos falando das facções, né, que são um grupo de seres que têm um contato maior com os Aeons e os caminhos, mas isso ainda é muito relativo. Os Aeons são ditos por Weltiang como sendo seres praticamente invencíveis. E só para vocês terem a Praticamente. noção, assim, uma noção do poder de um Aeon, deixa eu usar aqui como parâmetro o Nanook e os seus seguidores, tá? Um membro da vanguarda da calamidade, da Legião Antimatéria, que é do Nanook, consegue destruir um planeta inteiro. Um emanador da Legião Antimatéria, ou seja, uma pessoa que foi abençoada por Nanook, consegue incinerar galáxias inteiras. Então, se o emanador consegue incinerar galáxias, o cara da vanguarda consegue destruir planetas, né? Meu Deus. Consegue destruir um planeta inteiro. Imagina aí o que é que o Nanook não pode fazer. Então, os Destruir Aeons são tudo. muito fortes. A origem desses deuses ainda é um mistério. Dizem que Qliphotht foi o primeiro Aeon a existir, mas assim, essa história é muito estranha, porque a CPI, que é a facção que segue o Qliphotht, parece que está escondendo muita coisa aí da história. Então, a origem dos Aeons, ela ainda permanece oculta. Os Aeons, no geral, pessoal, as ficando pessoas não herpes, entendem muito sumido. bem sobre Salve. eles. Então, a sua natureza, como eles surgem, ou seja, tem muita coisa ainda que a gente só vai entender no futuro. Tá. E agora chegou a hora Mas de pelo menos entendemos o apresentar básico. para vocês o nome e o caminho de todos os Aeons. Aí a gente fala qual que a gente senta queria aí, ser. que lá Parece que vem não tem história. muitos. Pode Ah, ser? início. O quê? Aí no final a gente fala qual que a gente mais gostou e gostaria de ser. Tipo, se Tá, pudesse escolher, tá. assim. Isso é essa apresentação. Vamos começar falando sobre ele, Akivili, o Aeon do desbravamento. E Akivili era um Aeon que desejava Tá. explorar o universo. E quando eu falo universo, é tudo mesmo. Tudo, É, tudinho. Pra hoje tá o fechada com espaço rappers. onde os Amanhã a jogos da gente vai fazer Horrorverse react também. estão. Então, é tudo. Então, Akivili chegou realmente a conhecer muitos mundos com o seu trem, o Expresso Astral, Legal. e embarcou Caraca. em muitas jornadas com seus seguidores, mas, infelizmente, Akivili morreu e até hoje ninguém sabe exatamente como foi que isso aconteceu. Ô, louco! Quem matou ele. Akivili era dito como sendo o Aeon mais próximo dos mortais, e mesmo sendo restrito à força motriz, Ah, ele não é aparentemente mortal e esse morreu? Aeon tinha uma certa Ele não liberdade. é mortal e morreu? Como assim? Porque ele falou, tipo, dos mortais. Então é como se ele não fizesse parte dos mortais. Deus. Então seria imortal, mas ele morreu. Mas ele explicou que eles são praticamente imorríveis. Tipo, talvez tenha aquele papo de selamento. Ou ele é um imortal que morre. Sei lá, tá ligado? Sim. Tipo, eles podem ser derrotados. Ele já explicou isso.
Só que é muito Tanto que difícil. você vê em algumas histórias o Akvile interagindo com seus seguidores, comemorando e etc. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Mas história será do que, tipo Akvile, assim- dos seus não seguidores, vamos ficar pausando muito, do não. Expresso Ah, Astral... então Tipo, não, fala agora, não, mas não quero falar não. mais. Não quero. Vida, para de drama. Não Fala. quero, vou. Fala logo. Eu vou deixar pausar até você falar. Eu esqueci o que era. Não, vai, fala. Não quero mais Fala. falar, vai. Fala. Não quero, Fala. não vou falar. Fala. Gente, tá vendo? Mulher é complicado, gente. Eu falei, não, fala agora, depois, tipo assim, só não evita falar mais depois, tá ligado? Tô evitando agora, uai. Fala agora. Não quero mais, vai. Ai, mano, ô, mulher é uma coisa, quiser uma conhecer raça um pouco complicada. mais sobre a história do Akvile, dos seus seguidores, do Expresso Astral, que é o seu trem, recomendo que você assista o vídeo que está aparecendo aí nos cards, porque eu já falei sobre isso. Um Aeon que trouxe muita dor de cabeça pro Akvile foi Arra, a Euforia. Arra é um Aeon que busca a euforia, a sensação extrema de alegria, bem-estar físico e emocional. E pra buscar a euforia, Ô, louco. esse Droga. Aeon já fez assim muita coisa Usava droga bizarra. pra caralho, certeza. Com Akvile, Arra se infiltrou no Expresso Astral e ficou ali por um tempo, dizendo que é um mortal, até que do nada o maluco explodiu metade do Expresso e um planeta inteiro. Ô, louco. Sim, por causa da euforia. E aí depois a gente não sabe o que o Akvile fez com Arra. Arra também já concedeu uma inteligência absurda para uma minhoca para ver se ela seria aceita pela sociedade Pra uma dos gênios, minhoca? o que não aconteceu. Enfim, esse Porque deus era é uma maluco. minhoca, Arra é descrito como sendo um Aeon sem noção, imprevisível, que faz tudo por impulso e que manipula os mortais e o universo como se fosse um violino. Eu acho que essa descrição Deus. assim descreve bem esse deus. O próximo Aeon que eu vou falar agora, eu acho que é um dos mais interessantes pra mim, que é o Nous da erudição. Nous era um supercomputador que foi criado por um gênio chamado Xandar, e para fornecer respostas a respeito sobre o universo. Uma IA? Nous, de alguma forma, ascendeu e se tornou um Aeon, e hoje o seu objetivo crucial, principal, Da é o informação. de encontrar uma resposta para tudo que existe. Nossa. Dizem que Nous se encontra em algum lugar Ô, louco. da galáxia, elaborando equações do universo. Vejam que esse Aeon era um computador que foi criado por um cara, né, esse tal de Xandar, e que depois acendeu. E aí eu fiquei pensando, será que esse Xandar já não criou o Nous para ele ser um Aeon? Será que a intenção de Xandar já não era de criar uma divindade? Talvez, né? Talvez sim. Eu tô achando muito estranha essa conversa aí, essa conexão que esse Xandar tem com o Nous. E infelizmente a gente só vai descobrir isso no futuro, né? Quando o protagonista, acho que tiver ali um contato maior com a Sociedade de Gênios, que é o grupo que o Xandar 2 faz anos. parte. E o Talvez Aeon já mais tenhamos a velho de informação. É, todos o e o falou mais que tem. antigo, aparentemente, porque a gente não tem certeza, é o Qliphotht, o Aeon da preservação. Qliphotht é um deus que não se é envolve legal. muito em conflitos. Bem E vegano. também não é de incomodar os outros Aeons, não. Seus seguidores o chamam de Majestade Âmbar, e depois de perceber uma ameaça iminente no universo, as histórias dizem que Qliphotht forjou um selo poderoso para proteger os mundos vivos. Qliphotht é o construtor sempre da Clifford, parede mano. de cometa celestial, da barreira cristalina subespacial e da base do grande atrator. E esse Aeon vive para isso, para forjar muros. Muita coisa sobre o Qliphotht é mantida oculta pela CPI. Então, infelizmente, cara, tem muita coisa sobre esse Aeon que a gente não conhece. Ele parece coisa uma pedra. Eu não sei se eu tô pronunciando errado. Perdoem aí. Ele a era uma pronúncia pedra do e pai, eu não sei se acendeu? Qliphotht É, ou o outro era um Qliphotht, computador. Mas é Tô isso. perguntando real. Antes dos Aeons surgirem, dizem que no espaço haviam várias criaturas chamadas de Leviatãs. Os Leviatãs parece que com o surgimento dos Aeons, eles foram diminuindo até que foram sumindo, né? E somente restou um que depois tornou um Aeon, e esse é Ouroboros, a voracidade. Ouroboros. A história do Ouroboros, Também familiar. isso dele ser um Leviatã que acendeu, a ideia é um tanto que estranha, né? Um tanto que confusa, mas fato é, Ouroboros é um deus glutão que deseja devorar tudo. Meu Por Deus. ser um Leviatã, um ser muito antigo, eu acho que o Ouroboros é um dos primeiros Aeons. Rato Podre enviou R$40. Olha o rato aí. O nome. Patrocinando o vídeo os 7 personagens mais fortes de Manager King. VCS não vão entender porra nenhuma. Não Mas mesmo. foda-se.
Não, que ele ele já sabe, sabe, né? né? Vocês não vão entender Que bom nada, que mas ele tô nem sabe aí, eu que quero a gente ver a não vai reação. entender nada. Obrigado, Rato. Valeu, Rato. Caraca. Muito obrigado pelos 40. Manner o quê? Manner, sei lá. Uma coisa é isso. Caraca, nunca ouvi falar disso aí, mas pode deixar. Eu não sei como é que tá a lista, se dá tempo de ver amanhã, se não dá, mas a gente vai ver. Você tá ligado, né? Relaxa. Obrigadão, mano. Temos ali que surgiu, né? Talvez ele surgiu depois do Clifote ou antes. Pode ser que Ah, tenha tá. surgido Da antes, hora. se a CPI não estiver escondendo isso aí, né? Porque o que a gente sabe, de acordo Maldita com a CPI. com as Saiu das informações que bets tem, pra ir pro é que Zion Clifote agora. é o mais velho. E se tem um deus que eu realmente odeio com todas as minhas forças, é o desgraçado do Mythos, Ixi. a Enigmata. Mythos é o Aeon que quer encobrir tudo que existe. Então, pra mim, que É um estudo a enigma. história do Star Rail, esse Aeon é uma desgraça. Caraca. Mythos parece que vê a erudição como um problema, porque a erudição busca uma resposta pra tudo. Então, pra esse Aeon, isso é ruim, porque isso destrói as várias possibilidades do mundo. Portanto, Mythos quer encobrir tudo. Mano, Diferente de Mythos, que bicho quer encobrir safado. tudo, o Aeon da recordação, Ô, Fully, bonito. já quer registrar a história. esse é Pra interessante. deixar tudo guardado. Dizem que Fully fica no centro do santuário, observando quieto por diversas vezes, o mundo repetindo os mesmos erros. Ninguém sabe exatamente quando Fully nasceu, nas histórias Parece bem dizem chato que ele ser um Aeon. simplesmente surgiu de uma forma Eu não ia querer silenciosa, ser nenhum, e é pelo isso. jeito. Fully raramente Então, aparece sede, para né? os mortais, mas ele já apareceu uma vez e as pessoas conseguiram registrar a sua aparência. Da A hora. única vez que a aparição de Fully foi registrada foi na última aparição pública de Lois Fleming, que é o cara que fundou ali. Então, Vou passar rapidão só pra fazer uma pergunta pra vocês do chat que manjam. Me tira uma dúvida, qual é o tamanho desses deuses? Tipo assim, quando eles aparecem como, sei lá, o tamanho de um humano normal ou bizarramente gigantesco? Eu acho que eles devem poder controlar isso, né? Depende muito? Pode falar. que é membro da CPI, do grupo que segue o Clifote. Lois é um cara muito influente. Ou era, não sei se ele tá vivo. E quando Vixe. ele anunciou que iria se aposentar, dizem que o Taca Fully no apareceu Rappers. como se fosse um fantasma na frente dele. Estranhamente, o Luiz não ficou nervoso ao ver o Fully, e depois dos dois se encararem, dizem que o Fully desapareceu e o Lois, que estava num palco, deixou o palco e nunca mais foi visto. Essa história, eu achei ela um tanto que esquisita, viu? E no futuro, eu acho que a gente ainda vai descobrir algum moído Qual aí raio tem dessa será história. tipo livro? Agora, contando as falando sobre histórias? ele, Chip, o Mas Aeon tudo da é do harmonia. jogo. E Chip é o Rapaz. Aeon que busca harmonia para as formas de vida Chip? inteligentes. Ele quer que as pessoas deixem o seu egoísmo de lado e as suas diferenças para viverem em paz. Ah, que Chip lindo. é descrito como sendo Isso aí é Aeon o... Eu ia falar Paz que e eu ia falar que eu amor. queria ser esse, mundos mas não tem nada a ver comigo. harmoniosos. Então, Paz. eu pelo menos entendi que essa divindade vem de uma fusão de várias entidades, de vários seres. Tem 3 Inclusive, rostos, no né? seu visual, a gente até vê Caraca. 3 faces ali. Talvez seja por causa disso. Através de alguns dados do universo simulado, a gente descobriu que Ena, outro Aeon, Ena da Ordem, quando ascendeu, esse Aeon foi absorvido por Chip da Harmonia. E isso parece que aconteceu porque o caminho de Ena, a Ordem, era semelhante, colidiu com o caminho de Chip, a Harmonia. Então, quando isso acontece, parece que o Aeon mais forte, ele absorve o mais fraco. Mas isso não parece ser regra, tá? Isso do mais forte absorver Mas aí o fica mais fraco? Vocês vão entender O depois. Deus? Falando sobre o Aeon da beleza agora, Nossa. Idla. E esse Aeon é Sou muito eu. estranho, porque Mentira, dizem sou que não. ele desapareceu repentinamente do mundo. As Oxi. informações sobre Idla, eu não encontrei praticamente nada. Deuses não têm E sexo, como né? Não tem muito o que falar, É, por vamos isso logo que, pular tipo, pro a Long, beleza, que mas é não o tá falando Aeon como da a permanência. deusa. E Long era o Aeon que controlava o caminho da permanência. Dizem que ele aparecia na forma de um gigante, mas parece que ele morreu. E deixou para trás muitos descendentes que ficaram conhecidos como filhos de Long ou herdeiros de Long. Filhos de E Long. dos Aeons que conhecemos hoje, eu acho que 9, Legal. aquele que Ô, preside louco. o caminho da inexistência, é um dos mais enigmáticos e estranhos. Bonitão. 9 é o Aeon do vazio. Ele é a representação do nada. Foi esse deus que deu origem ao caminho da inexistência. E a inexistência existir já é uma coisa muito bizarra. Verdade, né? Certa vez, uma facção chamada Gangue da Aniquilação, que é um outro grupo que segue o caminho de Nanook, decidiu matar o 9.
Alguém teve um brilhante plano, né? Não, porque a gente não mata um deus. Então os caras foram, bora matar um deus, a gente vai ser os primeiros humanos a matar um Aeon. Olha que incrível. Então, como o 9 é um Aeon mais de paz, que não vê propósito em nada, eles acharam que seria fácil. Quando a gangue iniciou o seu plano de matar o 9, eles receberam as bênçãos de um Aeon e adivinha qual foi o Aeon que abençoou a gangue? E sim, claro, eu tô falando dele, Arra a Euforia. Arra achou a ideia fantástica da gangue, né? Achou muito divertida, então foi por isso que ele deu um pouco ali de seus poderes pra gangue, que chegou lá pra matar o 9 e ninguém sabe o que aconteceu, porque ninguém teve mais notícias dessa gangue. E eu tenho quase certeza que esses caras se ferraram muito. Porque a Herta diz que as pessoas que chegam perto de 9 têm sua mente colapsada. Então, a gangue se lascou. Vamos falar sobre o Aeon da Abundância agora, que é a Yaoshi. Que pra mim é um Aeon que assim, é um deus que tem um visual muito bonito. Yaoshi, como eu disse, é o Aeon da Abundância. É uma divindade voltada pra vida. Falam que quando a Yaoshi chega em um mundo devastado, ela vem para salvar as pessoas com seu poder. Então parece ser algo maravilhoso, mas não é bem assim não, viu? Porque uma vez, o povo de Xianzhou, que estava atrás da imortalidade, teve um contato com a Yaoshi, que abençoou o povo, mas depois essas bênçãos trouxeram muita destruição para Xianzhou. E foi só com a ajuda de Lan, a caça, que Xianzhou teve mais paz. Lan, também conhecido como Flecha do Destino, é o Aeon que preside o caminho da caça. Esse é um Aeon muito veloz que viaja pelo espaço destruindo as diversas criações de Yaoshi. Lan é inimigo mortal de Yaoshi. Isso eu acho que se deve ao fato do planeta natal do Lan ter sido uma vez envenenado pelas criaturas de Yaoshi. Eu não tenho tanta certeza disso, né? Porque o texto fala de mortos-vivos que envenenaram o planeta do Lan, mas eu acho que essas criaturas eram da Yaoshi mesmo. Eu acho que o Lan é o meu Aeon favorito por causa da estética dele, mas também, assim, pelas coisas que ele faz, né, mano? Ele é bem bonitão. Sai viajando, destruindo o planeta, é veloz pra caramba. Eu acho isso muito massa. Como eu disse pra vocês, o Lan ajudou o povo de Xianzhou. E tem um texto que fala que Xianzhou é uma das poucas facções que, tipo assim, é completamente abençoada por um Aeon. Então, essa facção tem uma conexão muito forte com esse Aeon. Lan significa uma névoa imprevisível. E para os Xianzhouitas, o nome formal de Lan é Flecha do Destino. A guerra da caça contra a abundância realmente destruiu muitos mundos, mas o problema com o enxame de Tais e Ronte foi insano. Tais e Ronte, monarca insecto, ou Majestade da Areia, era o Aeon que presidia o caminho da propagação. Esse deus parecia ser mais uma larva e o seu desejo era o de basicamente se propagar infinitamente pelo universo. E é por isso que ele criava inúmeros besouros que se espalhavam pelos mundos. Esse legal, né? Cada um gosta de uma coisa bem esquisita. Depois ficou conhecido como enxame. E essas eram criaturas que possuíam antenas dentadas, carapaças duras e que, estranhamente, o mover de suas asas reproduziam o nome Tais e Ronte. Tem um texto que fala que a multidão de filhos da majestade do enxame era capaz de cobrir uma noite estrelada e que suas antenas eram suficientemente longas para medir as galáxias. Então, era muito bicho. Os Tais e Rontes flutuaram pelos mundos e se espalharam até que foram interrompidos pelo destino. E quando começaram tem que ter um SBP aí, esses bichos pararam de se multiplicar e se juntaram na esperança de sobreviver, mas isso não aconteceu. E mesmo após a morte de Tais e Ronte, o enxame ainda continua se expandindo insanamente pelos mundos. Agora que eu parei pra pensar, o que deve ter de gente puta comigo que eu tô chamando de Aeon não tá escrito. Mas parece que essas criaturas de enxame não são as mesmas de Tais e Ronte. Pelo menos foi isso que eu entendi. As criaturas de Tais e Ronte trouxeram muitos problemas para diversos mundos, como por exemplo para o sistema estelar chamado Adlivum. Adlivum era um mundo marcado pela Guerra do Imperador, e parece que esse mundo estava no caminho da Marcha do Enxame.
Então esse sistema aí lutou contra os últimos descendentes de Taizihonte e tudo indica que foi depois dessa guerra, tipo assim, depois de todo esse moído aí, toda essa treta, que Nanook, o Aeon da Destruição, Que é o nasceu. da Como o Thumb. nascimento de um Aeon é acompanhado por uma anomalia que mexe com os mundos, Isso, parece ser pica. aparentemente o nascimento de Nanook destruiu Adlivon. Ok, eu falei sobre a origem desse Aeon e agora vamos falar um pouco sobre os seus objetivos. E Nanook é o Aeon da destruição, então ele quer destruir tudo. Sendo mais específico, o Nanook ele vê o crescimento das civilizações e o nascimento do universo como sendo um erro. E para Nossa. corrigir esse erro, esse Deus quer destruir Salve tudo. Vai matar Ele todo quer mundo. espalhar a sua É isso destruição. aí. Muitos associam o Stellaron às sementes da destruição ao Nanook. E por mais que essa associação, essa comparação faça sentido, porque Stellaron destrói, né? Então, assim, por mais que faça sentido, não dá pra gente confirmar que Stellaron tem ligação direta com Nanook, até porque os personagens do próprio Star Rail não têm certeza disso. Isso é só uma teoria, tá? Vocês se lembram que eu falei pra vocês que o Aeon da Harmonia Chip absorveu outro Aeon, que no caso foi Ena a Ordem, né? Então, isso era para ter acontecido com o Nanook também, porque antes do Nanook existir, já havia um Aeon chamado Terminus, a finalidade que tinha um caminho ali semelhante ao do Nanook. Mas, estranhamente, Terminus não absorveu o Nanook e ninguém sabe exatamente por que isso aconteceu, né? Tem isso, cara. Às vezes tem caminhos semelhantes, mas não acontece a absorção. Então, Aeons são um mistério. Terminus, eu acho interessante o nome do seu caminho, porque finalidade ou finality é um termo que apareceu já no Honkai Impact Third. Eu não sei se é a mesma coisa, né? Enfim, vou deixar pra falar sobre isso num outro vídeo, porque se eu fosse entrar nessa discussão aqui, cara? acho que o vídeo ia ficar gigantesco. Então, para encerrar aqui o nome de todos os Aeons, nós temos H-O-O-H, que eu acho que se pronuncia Ho, H-O-O. que é o Aeon do equilíbrio. Oh. E pelo nome do caminho, você já deve imaginar o que esse Aeon quer, né? E é isso, equilíbrio. Ele busca, basicamente, o equilíbrio e a estabilidade de todas as coisas. Muitos falam que Ho e seus emanadores estão influenciando o universo ocultamente para Thanos. alcançar o equilíbrio. E meu povo, é isso, tá? 18 Aeons aí, muita Claro que coisa. hoje em dia Pode tem ser mais, que né? existam mais, isso a gente só vai descobrir no futuro. Tem muita coisa sobre os Aeons que a gente não entende, natureza, objetivos, como eles nascem necessariamente. Então, só no futuro aí que a Royoverse vai revelar. E assim que tiver alguma novidade, eu vou trazer aqui pra vocês. Então, fiquem ligados aí no canal, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, agradeço demais a sua participação até aqui. É nóis, Por favor, meu não mano. esqueça de esmagar esse like, Já se deixei inscrever like. no canal se você Já não estou é inscrito, inscrito. de ativar as Escrevi notificações recente. e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tô compartilhando Muito aqui, ó, na obrigado por live. tudo, de verdade, é isso. Até a próxima. Muito bom, gostei pra caramba. Ele explica muito bem, tem um roteirinho, edição boa e explica tudo certinho pra gente. A gente vai ver bastante vídeo dele, na verdade. A gente tá vendo na ordem, né? E aí o Sanada, ele patrocinou primeiro pra gente conhecer os deuses, os Aeons, e aí conforme... Eu não lembro os outros nomes dos outros vídeos, mas vamos descobrindo Uns mais 3, 4 vídeos histórias que a gente vai aí de Honkai. Então, muito obrigado, Sanada, tá? Seguinte, se você também viu esse vídeo aqui e gostou assim como... pô, aqui ó, aprendemos coisa, estamos aprendendo sobre o mundo. Então ajuda a gente, se inscreva, deixa o like, vire um membro, porque membros têm acesso antecipado aqui. E se quiser patrocinar um vídeo, dá uma olhada na descrição. Não, você vai falar qual que você vai ser. Falou lá É no verdade, começo. né? Cara, eu gostei do caçador lá. Da caça? Uhum. Ele ou o cara da destruição, mas eu não quero sair destruindo tudo as coisas. O da destruição Então, legal. eu acho que eu ficaria lá com o da caça. Eu vou ficar com aquela moça lá que tinha utilidade? Não, 4 braços? eu esqueci o nome dela. Enfim, é isso.